Seja muito bem-vinda, alma linda. Se você chegou até aqui hoje, eu preciso te dizer, não foi por acaso. Eu sou Viviane e esse canal é o nosso canal, o nosso espaço de reconexão, canal de cura e verdade com o tarô como ponte. Aqui a gente não fala só de cartas, a gente fala de alma para alma. Então, se você sente que precisa de respostas, de um sinal ou até de um abraço energético, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana a espiritualidade me guia para trazer mensagens que toquem onde ninguém mais toca. Agora, vem comigo fazer a nossa sequência de iniciação, aonde a gente vai respirar fundo juntinhas. Vamos lá, vamos fazer 3 ciclos de repetições. Vamos lá? Então, inspire, segure, solta devagar. Inspire, segure e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte devagar. Prontinho. Porque o que vem agora é só para quem está pronta de verdade. Então, nesse momento, vamos fechar os seus olhos, vamos limpar a sua mente. Como anda a vida amorosa dele? Vamos saber como anda a vida amorosa dele? Feche os seus olhos, limpe a sua mente e deixa a espiritualidade trazer para gente as cartas com as energias. Feche seus olhos. Como anda a vida amorosa dele? Arcanos maiores. Vamos ver. Julgamento, primeira carta. A vida amorosa dele. Virou. Mais uma carta. Morte. Opa. E a força. 3 cartas, 3 energias. Muito forte, hein, gente? Vou deixar aqui para que vocês possam ver, tá? Então, 3 energias: julgamento, a morte e a força. Vamos saber como anda a vida amorosa dele. Vamos lá, julgamento. A primeira carta aqui já mostra que a vida amorosa dessa pessoa não está no momento qualquer, hein? Existe um processo aí de revisão acontecendo. E forte, gente. O julgamento, ela traz isso pra gente. Uma reavaliação do passado, de escolhas que foram feitas por ela. Então, ela tá nesse momento, tá? Momento de reaver, de reavaliar sobre os relacionamentos, sobre a vida mesmo, sobre o que foi dito, o que foi feito, coisas que já passaram e das marcas, das cicatrizes, né, de tudo que ficou e que significou para essa pessoa. Ou seja, ela está no momento de reavaliação. Essa pessoa tá no momento ali de autoanálise. Ela tá olhando as marcas que ainda não cicatrizaram. Ela tá reavaliando tudo. Olha, gente, eu vejo aqui que ele ou ela tem uma energia aqui de pressão, de estar sendo pressionado internamente para que ela possa encarar as consequências emocionais do que viveu até agora. É o momento de analisar, de ver o porquê, como, o que foi feito, o que está acontecendo. Será que foi realmente certo isso? Mas isso aí não quer dizer que essa pessoa está com alguém, não. Ela pode até ter alguém, né? Tá começando com uma pessoa, mas emocionalmente essa pessoa está voltada, né, mentalmente para o passado. Então, ela tá presa, ela tá pensando, ela tá analisando o passado para entender aonde ela errou. Que
deixou escapar o que realmente ela precisa entender para não se tornar um ciclo vicioso, para ela não voltar a fazer as mesmas coisas do passado. Então, nesse momento, essa carta ela está mostrando isso, um momento sensível. É como se ele estivesse tentando, ele ou ela, tá, gente? Adaptem para a realidade de vocês. Então, eu sempre vou estar falando isso, porque às vezes eu posso falar ele ou ela, mas aí você vai adaptar para a sua realidade. Então, assim, ó, é como se essa pessoa estivesse tentando entender por que certos relacionamentos fracassaram. O que deixou de sentir, né? Onde perdeu o entusiasmo, o amor, a alegria? O que aconteceu? É um momento de reavaliação, um momento de autoanálise reflexiva. E isso pode ter a ver com você, sim, tá? Pode ter a ver com você, porque o julgamento também ele traz essa revelação que alguém do passado ainda está presente nas reflexões dele. Então, pode ser você. Essa carta ela traz muito, ela fala sobre isso, né? Sobre as escolhas, sobre as análises, né? Sobre as análises que a gente tem, que a gente precisa fazer, esse é o momento. O julgamento, ele traz isso, que estou fazendo as reflexões, eu preciso entender realmente. Essa pessoa, ela pensa nos amores antigos, em decisões que não foram bem resolvidas. Então, essa pessoa está num ponto de virada. Essa virada pode resultar aí um desejo de recomeçar, de fazer diferente, mas por enquanto, o coração está mais voltado para dentro mesmo, do que iniciar algo ou recomeçar novamente uma coisa que já finalizou, tá? Então é um momento de consciência e não que ela vai tomar uma ação. Ela tá pensando. Essa pessoa ela tá pensando. A gente pode analisar aqui com essas energias da morte e da força, o que a morte nos traz? É uma finalização de ciclo, é uma transformação. Então, o julgamento, essa pessoa ela tá pensando, ela tá analisando, ela tá fazendo uma autoanálise, uma autorreflexão. E a morte vem seguida dela, onde a morte vai trazer para gente mais clareza, porque essa carta, ela não significa morte literária no assunto, no contexto da pergunta, né? Tudo vai depender do contexto da pergunta. E o que a gente traz aqui é que a vida amorosa dela está passando por um encerramento real, profundo e inevitável. Então, hoje, essa pessoa se encontra nesse ponto de virada, esse ponto chave. Existe algo aí que ele ou ela está deixando para trás, né? Está acabando, finalizando um ciclo, chegando ao final. É uma transformação, porque a morte ela traz isso para gente. É uma transformação, é um processo de transformação. Tudo que é bom e novo, ele precisa iniciar. Só que para algo iniciar, você precisa finalizar outro algo, né? A gente precisa dar um fim. Para um novo ciclo iniciar, a gente tem que terminar um ciclo. Pode ser um relacionamento aí que acabou, mesmo que ainda existe um contato aí da parte dele, mas ele está no momento de transformação, de finalização de ciclos. Então, ele está passando por esse momento da vida dele. Ele ou ela, volta a repetir, né? Adapte para sua realidade. Pode ser também um vínculo que perdeu o sentido, ou até uma idealização afetiva de algo, né? Uma amizade, enfim, algo que da parte dele era bem importante, da parte dessa pessoa. E aí agora caiu por terra literalmente, porque a morte ela faz isso, encerramento de ciclos e transformação. Essa carta mostra aqui que há um desligamento acontecendo agora, tá? Há um desligamento acontecendo agora, um fim emocional. A gente está falando de fim emocional, então há sim a finalização de algo. Ele ou ela pode até estar vivendo em um relacionamento superficial nesse momento, tentando se distrair, mas por dentro está se despedindo de algo que doeu, que marcou e que não volta mais. Não tem como, gente. E isso abre espaço, a gente falando isso, abre espaço para um novo ciclo. Como eu falei, se algo termina, algo também inicia. A morte nunca vai falar aí de ausência. Nesse caso, ela nunca fala de ausência, ela fala de transformação. Então, esse momento, a pessoa está vivendo esse momento, é um momento de finalização, mas essa finalização ela já vem acoplada em algo novo, porque ela está vivendo uma transformação. Se ela se transforma, ela não fica vazia, ela fica com algo novo novamente, tá? E isso aí vai significar que mesmo que ela esteja distante de você, ou pareça fria, frio, ou desinteressado e desinteressada, ela está passando por uma transição importante. E é claro, a gente tem que respeitar esse processo de transição, porque é um processo sério, um processo que muitas das vezes é doloroso,
sim, mas existe esse processo e é muito importante que essa pessoa passe por isso. Algo nessa pessoa está mudando profundamente. Então, se a pessoa era de um jeito, pode acreditar que agora ela vai realmente mudar. Se essa pessoa, ela tá nesse momento longe de você, né? E por algumas vezes, alguns momentos, ela chega para você, manda uma mensagem, ou ela fala: olha, eu tô mudando, eu quero mudar, eu já mudei. Eu vou falar para você nesse momento, acredite, porque isso está acontecendo. Não é mentira dessa pessoa. Essa pessoa, ela tá passando por um processo de transformação. Por mais que ela possa aparentar diferente e as palavras delas sejam essa, ela realmente está passando por um momento de transformação. Aqui nesse momento, tá vindo na minha mente o seguinte, gente. Às vezes, ele ou ela são pessoas que realmente, né, já pisaram na bola, não tem muita credibilidade, mas essa pessoa é brincalhona, essa pessoa ri de tudo, acha graça, e muitas das vezes essa pessoa aí, você vê essa pessoa como imatura. Só que essa pessoa tá separada, né? Vocês estão separados. E essa pessoa realmente, ela usa esse divertimento, é uma máscara, tá, gente? É uma máscara dela, para que ela não possa demonstrar a fragilidade que essa pessoa tem. Está me vindo isso na cabeça agora, tá? A espiritualidade manda falar isso agora, que é uma pessoa que você acha que ela é imatura, que só pensa em diversão e tudo mais, mas por dentro ela realmente está sofrendo. Ela pode estar aí com outro relacionamento, conhecendo outra pessoa, até ficando, não tá nem namorando, pode estar ficando com alguém, mas vocês tiveram algo e agora ela fala para você, quando tá sós, que ela tá mudando, ela quer mudar, ela tá se transformando, mas ela não tem credibilidade com você, né? Até mesmo pelo fato das coisas que ela fez. É difícil acreditar, a gente entende, mas é importante que a gente respeite também o momento, porque se a gente. O que que acontece? Muitas pessoas que têm essa atitude, elas não são levadas a sério, e claro, a gente entende o porquê, mas todos nós merecemos uma segunda chance, não é mesmo? Então, assim, não estou falando que se era. Entendam. Se a pessoa, eu não vejo isso e não sinto que a gente tá falando de uma pessoa tóxica, mas a gente tá falando de uma pessoa que não leva a vida com seriedade, tá? Não estou falando de relacionamento tóxico nem abusivo, tá, gente? Estou falando aqui de uma pessoa que brinca, brincalhona. E por N motivos, vocês não estão juntos, mas essa pessoa, ela realmente, você marcou essa pessoa, você marcou ela. Essa pessoa, ela realmente gosta, por mais que ela esteja conhecendo ou esteja ficando, saindo, né? Não sei como é que diz aí, que chama um relacionamento iniciando, ela não consegue parar de pensar em você e ela quer muito mudar realmente. E ela está em um conflito interno com a cabeça dela, com a mente dela, com o emocional dela. Então, se ela chegou para você e falou, eu estou mudando, eu quero mudar, realmente acredite, essa pessoa, ela tá tentando, ela tá passando por um ciclo. E vou falar mais, ela nem quer. Não foi ela que pediu essa transformação. As coisas estão acontecendo para ela dessa forma, tá? Então ela realmente está passando por essa transição e essa transição é importante para ela, né? Algo realmente está mudando, e isso inclui o jeito como ela ama, o jeito como ela transforma, ela demonstra isso para você e para outras pessoas. É como se estivesse deixando para trás aquele antigo padrão, aquela diversão, aquela imaturidade, tá? É como se estivesse deixando aquela imaturidade e realmente agora tomando rumo ao que ela merece, né? Vestindo realmente a roupa que ajusta no corpo dela. E se isso envolver você, pode ser que ele realmente ou ela esteja encerrando um ciclo de como foi com você no passado, para talvez lá na frente, não tô vendo uma coisa de agora, não é de agora que a gente tá falando, mas lá na frente agir diferente. Então, volto a repetir, é um ciclo, é uma transformação, está passando e é importante essa transição. Hoje, essa pessoa ela tá limpando, tá encerrando até mesmo uma parte dela. Então, é difícil para essa pessoa também essa transformação. E a gente tem que entender esses momentos, né, para cada pessoa. Então, assim, e tá tudo bem, gente. Se não, mas Viviane, eu sei de quem você tá falando comigo e essa pessoa me fez muito mal. Não quero perdoar, não quero. Aqui a gente não tá falando de perdão, né? A gente tá falando, na verdade, de como anda essa pessoa. A gente está falando o que está acontecendo com ela. E aí a gente vai adaptar para nossa realidade, tá? Vindo seguido da carta, olha só, outra carta muito forte, uma carta que vai, nossa, ela fala, não é a força física, tá, gente? Às vezes a pessoa olha a carta da força e a gente fala, nossa, eu sou forte, nossa, como eu sou forte. Não, a gente não tá falando de força física aqui, a gente tá falando de força interior. A carta da força, esse arcano, ele mostra como
ele ou ela está lidando com o que sente agora. Então, assim, nossa, haja força, hein? Haja força. E aqui a resposta é muito clara, tá? Essa pessoa, ela tá se controlando. Ela tá. Ela tá superando o que ela achava que ela não ia superar. Porque a força, ela fala de uma repressão consciente, ou seja, é internamente, é uma briga constante, é a força. Porque é isso, é uma força interior, é uma força interna, uma força que ninguém precisa ver. Mas, às vezes a pessoa tá quietinha ali, mas ela tá brigando com os dragões dela, ela tá brigando com os leões dela, né? Então essa força, ela sente, ele sente, mas não permite que o sentimento tome conta. Então, gente, é uma briga constante. Não sei se vocês já pararam para brigar internamente, se vocês já tiveram esse conflito interno, seja emocional, racional, enfim, interno. Ele deseja, ela deseja, mas se segura, porque essa mudança também é impulsos não é legal, não é bem-vindo, não é isso que a gente espera aqui, né? Então, é uma briga constante. Essa pessoa está tentando manter o domínio sobre o próprio coração sempre. E, gente, venhamos e convenhamos, coração, razão, sentimento, é tudo uma discussão, uma salada mista, mas é isso que está acontecendo com essa pessoa. E não é por maldade, gente, não veja isso como maldade, porque nesse jogo ele tá bem claro, é um jogo muito intenso, é um jogo com cartas muito fortes, julgamento, morte e força. São ciclos. Você vê que estou no meu momento de refletir, no meu momento de saber o que foi feito da minha vida, mas chegou a hora final, a hora da mudança, da evolução, da transformação, da capa cair e algo ressurgir. Sabe quando a gente ressurge igual a Fênix? É isso. E aí eu mostro acoplado ali as minhas duas cartas anteriores, tá? Que eu tenho a força para isso. Opa, até mexeu aqui. Eu tenho a força para isso. Então, essa é a carta. Isso não quer dizer, vamos entender, isso não quer dizer que ele não gosta, que ela não gosta, tá? É porque esse é o momento. Essa pessoa acredita que se entregar a um sentimento agora seria muito perigoso. Ainda não, mas nesse momento tá frágil, tá inseguro, tá insegura. Simplesmente com medo, gente. O medo existe. E por mais que a gente não demonstre, o medo existe, tá? Isso como eu falei, não quer dizer que essa pessoa, ele não gosta de você, ela não gosta de você. Quer dizer simplesmente que ainda está tentando entender o que aconteceu com ele, com ela, como pode fazer uma nova história com isso, como pode amar aí, sem se perder novamente, sem fazer coisas que fez no passado. E essa pessoa está num momento de amadurecimento. Foi o que eu falei. Olha só, foi o que eu falei. Essa pessoa, ela está no momento de amadurecimento, né? Quando eu falei assim das brincadeiras e tudo mais, ela está no momento dela de despertar, de um amadurecimento emocional. Ela está aprendendo a controlar os impulsos, mas também a aceitar que sentir ali não é uma fraqueza. Até mesmo porque as pessoas gostam de julgar, as pessoas gostam de falar que o sentimento é uma fraqueza. E não é, gente. E não é, tá? Ele ou ela ali ainda sente muito, muito mesmo, mas não vai demonstrar agora, só vai demonstrar quando estiver em paz. E essa paz é depois que passa por esse processo, que é o processo que essa pessoa está passando, né? Finalizando esse ciclo aqui, aí sim vai vir uma demonstração, vai vir uma mensagem que seja aparecer no seu portão, ou então não, a amizade que fica, ou então realmente cada um segue o seu rumo, mas aqui a gente está falando sobre o sentimento dele ou dela, o que está passando, o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E sim, por enquanto, o que essa pessoa pensa sobre a vida amorosa é mais ou menos assim, ó. Ela pensa o seguinte, cara, eu preciso entender o que eu quero. Eu não sei o que eu quero. Eu quero tanta coisa, mas na verdade eu não quero nada, sabe? É mais ou menos assim. É preciso ter a força para não repetir os velhos padrões. Então, como finalização, a gente tira a força, né? Para não repetir os velhos padrões que a gente vê aí na carta do julgamento. E esse é o momento atual da pessoa, o momento de transformação. É o momento que, nossa, eu tô me transformando. A partir de agora, eu tenho que ter a força para poder não repetir os padrões anteriores. E é isso. E você está aí nos pensamentos? Será que você está? Tá, sim. Tá, isso você pode ter certeza, porque são padrões, são questões. Essas cartas contribuem para a pergunta que você está fazendo. Mas, nesse momento, ele está tentando, antes de tudo, antes de voltar, antes de tentar, antes de até mesmo se desculpar, gente, vencer a si mesmo, porque ele sabe, ela sabe que cometeu algo que feriu alguém. E esse alguém é você, no caso, né? Então, isso exige tempo, isso exige conhecimento, arrependimento, perdão, entendimento, crescimento. Existe uma transformação, exige uma mudança,
uma finalização. E essa finalização, ela só acontece quando a gente deixa finalizar, né? Na maioria das vezes. Mas para isso a gente tem que ter uma força para trabalhar essa finalização e realmente se arrepender e ver que tudo que aconteceu foi aprendizado, né? E não se culpar. E agora, para a gente poder finalizar aqui com a mensagem, né, canalizada pro final, aí vamos ver o que o oráculo das intenções ela traz pra gente, tá? Que é muito importante aquela mensagem final, que será que vem pra gente ali, para que a gente possa entender o que realmente aconteceu, o que tá acontecendo aí, né? O que está acontecendo aí na vida dele, né? Isso é muito importante. E aí, vamos tirar uma carta. Gente, olha isso, ó, conexão. Gente, não tem como falar, olha isso, conexão, total sentido. Vocês viram? Abri aqui, ó, carta conexão. Vou ler para vocês. Somos responsáveis por nossas conexões e pelas vibrações que emanamos e recebemos. Conecte-se com o destino do seu coração e desfrute a conexão do amor em sua vida. E aí, gente, ó, para selar aqui, não tem nem muito o que a gente falar, né? Para selar essa leitura, essa carta maravilhosa. E essas palavras chegam como um recado direto da espiritualidade para você que está assistindo, porque se essa mensagem chegou até você, é porque você precisa ouvi-la, tá? Mesmo no silêncio aí, a gente vê que há um elo, tá? Que há uma conexão, né? Mesmo no silêncio, ainda há esse elo. Essa conexão entre você, entre vocês, no caso, essa conexão entre vocês não se rompeu. Ela mudou de uma forma, mas ela não se rompeu. Às vezes, o vínculo que mais mexe com a gente é justamente aquele de forma presente, não é de forma física, mas que continua vibrando dentro do nosso peito ali. Então, a gente não esquece, a gente não consegue esquecer. Essa carta aqui, ela fala muita coisa. Ela mostra que existe um fio invisível entre vocês. Sim, existe, ainda existe, e ele não se solta assim tão fácil, tá? Mas agora você precisa escolher. Você vai continuar tentando manter essa conexão aí sozinha, ou você vai aí se abrir para o que ela ainda pode se tornar. Lembrando que é preciso essa passagem de transformação no caso da parte da pessoa, né? Da parte dele lá ou dela. Você precisa entender isso. Se for para você florescer, que você receba a troca, que faça isso com troca, né? Com verdade, com presença. E se for para encerrar, que seja com gratidão, não com apego. A conexão existe, mas precisa das duas partes. E se essa tiragem trouxe clareza, escreve aqui o que você sentiu. E se quiser uma leitura feita só para você, com seu nome, sua energia, seu momento, o link eu vou deixar aqui em algum lugar do vídeo, tá? Eu vou pedir para colocar o link aqui, em algum lugar aqui no vídeo, na descrição. Eu também deixei o link, vou deixar aqui o link do e-book para quem quer aprender a ler tarô, caso você sinta essa necessidade, você também seja uma pessoa sensitiva, mediúnica, que sente a conexão internamente com o tarô, que o seu coração encontre a paz, que você confie no tempo e que você nunca esqueça, você não está sozinha. O universo fala com você o tempo todo, basta escutar. Um beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo, alma linda!